A receita de hoje é alfajor caseiro. Nós fizemos 3 opções: o tradicional de palitinho e também aproveitamos para fazer essa daqui. Olha que lindinha! Dá para usar na mesa do convidados, mesa de bolo e também como lembrancinha. E o melhor de tudo é que a gente usou apenas 3 ingredientes e foi muito fácil de fazer. Olá, eu sou a Má Borges e hoje aqui comigo está minha filha Fernanda. Oi pessoal, tá tudo bem com vocês? E neste canal eu compartilho com vocês receitas fáceis, rápidas e deliciosas. Falando em delícia, eu já quero provar esse alfajor. Vamos ver se tá bom mesmo? Super aprovado. Delicioso, doce de leite, camada da bolacha Maria, granulado. Que delícia, quero mais. Então bora fazer essas delícias como a Fernanda já falou. E para fazer o alfajor, nós vamos usar 3 ingredientes, que é o doce de leite, o biscoito Maria e também chocolate para fazer a cobertura. Então aqui eu tô com 350 gramas de doce de leite que eu comprei no mercado, mas você pode usar o doce de leite da sua preferência e 400 gramas do biscoito Maria. Então, para a gente colocar esse doce de leite ali no biscoito, a gente pode usar o saco de confeitar, como a Fernanda está mostrando aqui, e também a gente pode usar a colher. Então, tem essas 2 opções e aí você vê qual vai ser melhor para você. Nós vamos colocar o doce de leite bem no centro aqui de uma parte do biscoito. E depois a gente coloca a outra parte aqui por cima e vamos apertar bem devagar para o doce de leite espalhar. E se caso sair um pouquinho fora, não tem problema, é só a gente passar a colher ou mesmo o dedo ali, fazer esse acerto e prontinho. A primeira parte do alfajor já está pronta. Nós fizemos 2 jeitos de alfajor, o tradicional e também esse do palito. O tradicional, só colocar ali o doce de leite, outro biscoito, prontinho, deixar ele ali reservado um pouquinho. E agora, com o palito, é como a Fernanda está fazendo. Coloca o doce de leite e antes de colocar o outro biscoito, você já coloca ali o palito de sorvete. Aperta bem pouquinho, porque é tudo muito delicado. Aí coloca outro biscoito e faz aquele mesmo processo que eu falei lá atrás para vocês. Espalhar esse doce de leite dentro desses 2 biscoitos. De preferência, é bom usar um doce de leite mais duro, consistente. O que a gente estava usando estava um pouco mole, então ficou bem fininho a camada de doce de leite. Ou você pode levar ele no fogo para apurar ou colocar o doce de leite comprado na geladeira para ele ficar bem mais durinho. Isso aí é muito importante porque o nosso aqui ele estava um pouco molinho, por isso que a gente não pôde fazer com bastante recheio. Mas já tem essa dica aí que a gente está passando para vocês. Doce bem consistente, bem apuradinho, que aí vai ficar bem melhor e mais recheado. Aqui estou usando 500 gramas de chocolate ao leite. Você pode usar em cubos ou em gotas, que é bem mais fácil. É só a gente colocar na tábua, cortar e levar ao micro-ondas em 30 segundos. Você leva ao micro-ondas 30 segundos, apitou, é muito importante você mexer. Mesmo que ele não esteja derretido, se você não mexer, se você voltar para o micro-ondas de novo, o chocolate queima. E aí estragou toda a sua receita. Próximo passo, banhar a bolacha no chocolate. Muito importante o chocolate não estar muito quente, porque senão ele vai murchar a sua bolacha. O outro passo agora é com a ajuda de uma colher, a gente segurando o palito e mergulhando. É muito importante você jogar o chocolate de um lado, depois você vira, joga do outro lado, deixa escorrer bem o chocolate e coloca no papel manteiga, que pode ficar tranquilo que não vai grudar na hora de você tirar. Vai ficar lisinho e bem bonito. Agora no alfajor tradicional, eu já vou fazer diferente, um pouco diferente do que a Fernanda fez. Eu vou colocar o biscoito dentro da vasilha de chocolate, vou deixar aqui jogando um pouquinho mais aqui por cima com a colher. Com a ajuda de um garfo bem largo, bem aberto, eu vou tirar esse alfajor dessa vasilha e vou ficar passando a colher por baixo aqui do garfo com muita delicadeza para tirar todo o excesso de chocolate. Demora um pouquinho, aqui eu tô passando umas 3, 4 vezes a colher, até ter certeza que eu tirei bastante esse excesso de chocolate. Depois dou uma pequena inclinadinha aqui,
coloco no papel manteiga e deixo ali descansando também. E antes de secar o chocolate, é muito importante a gente jogar os granulados. É só usar a criatividade, comprar granulado colorido como a gente comprou, que fica muito bonito. No caso de alfajor com bastante decoração, como a gente quis fazer aqui, né, Fernanda? A gente jogou confeitos coloridos, a gente usou coco. E a gente vai fazer também uns risquinhos aqui por cima. Para fazer os risquinhos, como eu fiz, aí a gente já tem que deixar o alfajor ficar alguns minutos ali até a casquinha de chocolate ficar bem durinha, sequinha. Bem sequinha, para poder grudar esses risquinhos. Eu espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. Vocês viram, ó, deu para fazer muitas variedades. Ah, importante, a gente esqueceu de falar. Com esses ingredientes que nós usamos, renderam 25 alfajor. Eu achei que rendeu bastante, ainda sobrou um pouquinho de doce de leite e um pouquinho de biscoito. E eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei estar aqui gravando com a minha mãe, foi um prazer pela primeira vez. E olha só, gente, deixa o like, comentário, compartilha com seus amigos para todo mundo aprender essa receita aqui, ó, facinho. Envia lá para todo mundo. Beijo! Beijo, até o próximo vídeo. Tchau!